Idealizado por Fabrício Couvero, Ariane Silva Jardim e Diogo Custódio, o projeto Bate-Papo Astronômico tem como objetivo difundir a astronomia para os mais variados públicos, através de uma linguagem simples e objetiva. Inscreva-se em nossas redes sociais, ative as notificações e compartilhe com seus amigos. Isso é muito importante para o nosso projeto. Em meio à timidez dos últimos raios solares, o Festival de Cores e Formas dá lugar à escuridão da noite. Uma janela para o cosmos, onde os mais fascinantes mistérios do universo são revelados. Sejam todos bem-vindos ao Bate-Papo Astronômico. Natural de São Paulo, graduado em Engenharia de Infraestrutura Aeronáutica e mestre em Ciências, ambos pelo ITA, experiência em projetos aeroportuários e de centros de lançamento espacial, desenvolvimento, qualificação e operação de sistemas computadorizados de aplicação crítica. Se eu errar alguma coisa, me corrija, presidente. Operações de preparação e lançamento espacial no Brasil e no exterior, atividades de elaboração e revisão de políticas públicas e de planejamento tecnológico e organizacional, incluindo cooperações internacionais, implantação e acompanhamento de sistemas de garantia de qualidade, elaboração de normas para o setor aeroespacial, certificação espacial, planejamento estratégico do setor aeroespacial, gestão de programa espacial. Como engenheiro de aeroportos, atuou de 1981 a 1985 nos projetos e obras sob a responsabilidade da Comissão Coordenadora de Projetos Sistema Aeroportuário da Área. Terminal de São Paulo, COPASP. Atua no segmento espacial desde 1985, com destaque para implantação do Centro de Lançamento de Alcântara, que nós vamos ter um momento bem importante também depois, né, presidente? Vamos comentar também. Desenvolvimento do Veículo Lançador de Satélites, VLS. Operações de lançamento e rastreio espaciais no CLA. Operações de intercomparação de sondas com a Organização Mundial de Meteorologia, desenvolvimento do plano diretor para o Centro Espacial de Alcântara, Infraero, projeto e implantação do Complexo Terrestre do Ciclone 4, ACS, concepção e planejamento de sistemas espaciais no âmbito do Programa Estratégico de Sistemas Espaciais, PESE. Assessoria em diversos grupos técnicos do Comitê de Desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro. Desde 2005, é representante para a América do Sul da International Association for the Advancement of Space Safety. Trabalhou na iniciativa privada de janeiro de 72 a fevereiro de 73 e de outubro de 2008 a fevereiro de 2016. Fez carreira na Força Aérea Brasileira de março de 73 a setembro de 2008, deixando a Força Aérea Brasileira como coronel-engenheiro. Atuou novamente na área de Ciência, Tecnologia e Inovação e offset do Estado-Maior da Aeronáutica, de abril de 2016 a fevereiro de 2018. De março de 2018 a dezembro de 2018, trabalhou como analista da Comissão de Coordenação e Implantação de Sistemas Espaciais, encarregada do PESE. Desde janeiro de 2019, é presidente da Agência Espacial Brasileira. Com a palavra, presidente Carlos Moura. Obrigado, Fabrício. Gente, ficar lendo o currículo é um negócio chato, né? Ainda mais quando está chegando na hora do almoço. Mas o João falou que a gente tinha que comer, né? Cadê o João? Saco vazio não para em pé, todo mundo tomou o lanchinho aí direitinho?
Sorriso tá bonito, né? Oi? Como é que eu vou tomar um lanche? Quando? Como? Você não tomou o lanche? Cara, Colorado, me diga uma coisa. Que história é essa? É uma opção, né? Lei de Lavoisier, né? Nada se pede, tudo se cria, nada se cria, né? Tudo se transforma. Bom, gente, ó, um prazerzão estar aqui com vocês, dividindo esse momento, né? Já foi falado, né? Não é todo mundo que sai domingo de manhã para vir para uma sala, ficar sentado, ouvir os outros falarem, mas eu acredito que está sendo uma experiência muito rica para todos nós, pelo menos nós que viemos de fora, nos sentimos assim muito acolhidos, muito animados, e essa energia que a gente vê nos olhos de vocês, no coração de vocês, nos anima muito. Foi bacana já ter ouvido a Silvana, o João, o teu nome eu esqueci, Guri. Diogo, porque vocês já deram tudo o que a gente costuma falar de espaço. O espaço está na vida da gente, queiramos ou não, né? Pode cair um meteorito, você não tem como controlar, mas você pode querer um celular para ter sinal, para se comunicar com o satélite, para fazer viajar, achar o seu caminho pelo Waze. Então, assim, o espaço já está no nosso dia a dia. E nós sempre comentamos que espaço é uma agenda positiva, né? Tem umas coisas que o pessoal às vezes não gosta, mas espaço pode ser criança de 2 anos, pode ser o nosso aniversariante lá com 82, pode ser alguém com 100. Todo mundo, quando vê alguma coisa de espaço, quando a AEB vai em alguma feira de ciências, alguma exposição, tem lá um stand, a gente vê que todo mundo se diverte. Então, a gente tem sempre um prazer de trocar essas experiências com vocês. É claro, como a gente está aqui com um público bem diverso, né, eu vou deixar essa apresentação, ela tem vários slides, a gente não vai ficar lendo tudo e tal. Eu vou procurar sempre dar um destaque maior para as crianças, mas tem algumas informações aqui que são mais ligadas aos jovens que já estão querendo definir uma carreira, ou que já estão fazendo uma pós-graduação, aos professores que estão querendo entender, né, como é que eu linko, né, esse assunto de espaço com a minha aula, com uma perspectiva de carreira. O João deu aqui algumas ideias, né, como é que você vai alavancando o seu dia a dia para depois buscar uma universidade que te interesse, né? Então, o assunto que eu acertei aqui com o Fabrício é falar um pouco como é que a iniciativa privada, como é que essas novas empresas e startups podem aproveitar esse momento bem diferenciado que a gente está vivendo no espaço. O pessoal mais antigo vai se lembrar que a gente... Agora eu vou ficar brigando aqui com o nosso... Você me ajuda, né? Acho que é mais fácil. Te pedir tua ajuda aqui. Sabe, nem todo mundo tem a habilidade de trabalhar com 2 mãos ao mesmo tempo e ainda falar, né? Esse slide aqui, tirado de uma reunião do final do ano passado, a vice-presidente americana, lá nos Estados Unidos, ela é a presidente do Conselho Nacional de Espaço. Então, tudo que tem a ver com espaço lá, seja a NASA, a NOAA e outras atividades, é ela que tem essa coordenação. E eles escreveram um documento chamado Prioridades dos Estados Unidos, né, na área espacial, e, apesar de estar em inglês aqui, eu puxei aquelas frases, os pontos principais, né? Fala de novas oportunidades, que a gente está exatamente vivendo agora uma virada nas questões de espaço. Não é só aquela corrida espacial, aquele esforço que o homem fez para ir à Lua, né? A Silvana citou aí Apolo 11, lá, anos 60, mas existem muitas oportunidades, como também tem muitos desafios. Vocês já ouviram falar de desafio climático, né? Além de meteoro, o que você sabe mais de desafio climático? Lá você. O que você sabe de um desafio climático que o mundo enfrenta? Não sei. Já deu seca aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul? Chuva, inundação? Dá inundação por aqui alguma vez? Em Itajaí, Santa Catarina? Gente, assim não é possível, vocês vão ter que falar. Valendo uma bolinha aqui para a gente... Viu só? Viu como funciona? Teu sorriso é muito bonito, acho que você está querendo falar também. No Polo Norte está derretendo gelo. Viu só? Desafio climático. Como é que é teu nome, guri? Hã? Matheus. Matheus, ó. Matheus deu exemplo concreto de um desafio climático. Tem lugar que tem seca, tem lugar que tem excesso de água, derretimento, muito frio, muito calor. Como é que a gente faz para entender isso e poder lidar com isso, né? Sustentabilidade. É claro que se começa a derreter tudo,
daqui a pouco inunda, onde plantava não pode plantar mais, então, assim, os nossos empreendimentos têm que ser sustentáveis, o espaço está ligado com isso. Talvez vocês ainda não tenham percebido, mas está havendo tanto, falo com você daqui a pouco, tem tanto satélite lá em cima, que hoje a gente tem que gerenciar não é só o tráfego de avião, mas é um desafio também gerenciar satélite. Diga lá, o que você queria falar? O mesmo que o senhor falou ali para o gurizinho, pelo coisa do efeito estufa, está subindo 1, poucos graus de calor no planeta. Caramba, vocês viram? Por que o gelo está derretendo? Né? Porque está subindo a temperatura média da Terra e está afetando tudo. Gostei de ver, hein? Como é que é o teu nome? Davi. Davi, o Davi está sabendo. Muito bom, Davi. E você, quem queria falar aqui? Diga. O que você ia falar? Esqueceu? Elas estão em dúvida aqui. A hora que você criar coragem, você vem e fala de novo. Fala, Diogo. Diga lá. Lembrou de um outro exemplo? O calor ele tá colocando o sol para muito... Na verdade, o sol tá queimando as flores, deixando as coisas muito mal. Mas a gente deve regar as coisas, tipo, um exemplo, no Polo Norte, o iglu, ele com o sol, ele derrete todo, ele pode desmoronar. Então, assim, entender qual que é a influência do sol no nosso dia a dia é importante. Mas como é que a gente vai fazer se o sol está lá longe, está tão quente, né? A gente vai ver ali na frente que tem algumas técnicas, né? Defesa planetária. Vocês ouviram falar de asteroide, caçar asteroides, cinturão de asteroides? Quem que me diria aí o que pode ser defesa planetária? Você pode, mas não está valendo nada, diga. Eu sei. O sertão está alagando. O sertão está alagando? Com a transposição lá do São Francisco, será isso? Isso é que são chamados eventos climáticos extremos, né? É uma coisa difícil da gente. E o Brasil tem vocês sabiam que o Brasil tem 6 biomas? Tem o Pampa, tem Mata Atlântica. Está vendo? Né? Foi como o João mostrou naquele filmezinho no final. Né? Nós somos tão pequenininhos que a gente não tem ideia de quantos milhões e bilhões de eventos estão ocorrendo aí no mundo. Né? Bom, eu estava falando de defesa planetária. Eu vou dar um exemplo para vocês do que é um caso de defesa planetária. Uso pacífico do espaço. Né? A gente sabe que, infelizmente, guerras acontecem, coisas voam pelo espaço, satélites são colocados e destruídos. Então, a segurança, tudo que envolve... Hoje, por exemplo, todo mundo tem um monte de coisa no celular, né? Se você perder o celular, parece que a metade da sua vida foi embora, ou mais, né? Olha aí, ó. Pois é. Então, você conseguir gerenciar suas informações. Por exemplo, hoje, muitas das coisas nossas estão em banco de dados, estão na nuvem. E quem que é a nuvem, né? São esses repositórios. Hoje se fala em ter esses bancos de dados estocados no espaço. Mas se está lá, como é que você vai ter segurança dos seus dados pessoais, sua conta bancária, tudo isso? Então, tratar essas informações é um caso importante. E tem aqui uma siglazinha. STEM é Ciência, Tecnologia, Engenharia, Matemática. Tem uns que colocam um A aqui de artes. STEM tem muito a ver com isso que a gente está fazendo aqui hoje. Como é que a gente pega a garotada nova e fala para eles assim, ei, jogar futebol é divertido, né, aprender a dançar a dancinha da vez é bom, tal, mas tem que estudar. O João falou, tem que estudar. Estudar o quê? Você pode estudar medicina, biologia, direito, psicologia, mas para fazer espaço, essas atividades aí são essenciais, outras também. Mas vocacionar a criançada para essas áreas é importante. Então, isso que eles estão fazendo lá, nós também queremos fazer aqui. Vamos ver o próximo slide? Paraguai o quê? O Paraguai é outro país, né? Uruguai, Argentina, né? Tiveram que criar o Uruguai para separar o Brasil da Argentina, essas coisas.
Quem que é a Marcela? Marcela está ali na pontinha. Marcela, fala aí, o que ele está preocupado com você? Mas dançar faz parte da vida, né, Marcela? É. Bom, gente, a ideia aqui seria passar rapidamente com vocês por isso, né? Falar um pouco o que tem na atividade espacial, falar de alguns eventos bem importantes. O João, por exemplo, mostrou umas fotos ali do James Webb, que satélite, que telescópio é esse, né? Falar sobre essa tendência hoje chamada de New Space, o novo espaço. O que tem de oportunidade do novo espaço para que os jovens, os empreendedores, as empresas possam se engajar. Como é que o Brasil está nisso, né? Nós temos um Programa Nacional de Atividades Espaciais, é o Programa Espacial Brasileiro, tem um documento que a gente fez, em dezembro do ano passado, e está na internet, quem quiser ver, lá diz o que o Brasil é capaz de fazer, o que nós precisamos fazer, né? Então, com esse programa, a gente quer atender uma série de políticas públicas, educação, saúde, transporte, mas atender grandes mercados, né? A gente tem o agronegócio, o Sul aqui é muito importante com isso, né? Tem toda a nossa área marítima, a economia do mar, o setor de óleo e gás, né? O setor de energias renováveis, principalmente lá no Nordeste brasileiro. Então, existe muita oportunidade. E nós somos um dos poucos países que pode trabalhar em tudo isso. Eu vim de uma reunião, de 3 reuniões nos Estados Unidos na semana passada, e é impressionante como eles falam do Brasil como a bola da vez. Não é por causa da Copa, não, né? É porque o Brasil é um país que dá para fazer quase tudo. É um país gigantesco, tem economia, eu falei aí, tem 6 biomas, energias renováveis, questões de meio ambiente, e são vocês aí que vão aproveitar tudo isso. Se não aproveitar, babau. Diga lá. Uma coisa que também atrai muito aqui no Brasil, que eu estava discutindo com um amigo meu, o português, que a gente estava comparando os dois países para empreender, essas coisas assim. E a gente notou que assim, o Brasil realmente tem muita oportunidade, tanto com o Banco Nacional de Desenvolvimento, essas coisas assim. Tipo, os acordos até favorecem muito para o empreendedor. Então, assim, ó, realmente é bola da vez, como eles dizem. Como é que é o teu nome? Sou o Eduardo. Está vendo? Ele falou aqui, não está me deixando mentir, porque, na verdade, a gente não está mentindo, isso é a verdade. A gente que, às vezes, não acredita. Como muita gente não acredita na escola pública, no voluntariado, e o trabalho aqui que, né, o Fabrício e toda a equipe faz, é um exemplo concreto de como o voluntariado pode criar oportunidades, né, e juntar as pontas. No fundo, o que a gente está fazendo aqui é isso, juntando muita coisa. E depois, como é que a gente pode, né, se inserir nesse New Space? Vamos lá, Robson. Um exemplo aqui para vocês. Existiu uma missão de defesa planetária que ocorreu há pouco tempo, chamada DART. O que aconteceu? Foi mandada uma sonda em direção a um grupo de asteroides, são 2, para bater num desses asteroides e ver se ele desvia a rota. É mais ou menos como jogar bilhar, sinuca, né? Você fazer 2 bolinhas colidirem e ver se muda a rota. Só que a gente está falando de um asteroide gigantesco e uma sondinha pequenininha. Então, o objetivo é imaginar, vamos supor que um asteroide está vindo na direção da Terra, o que a gente poderia fazer? Porque acho que foi você que falou, né, que ele pode cair na cabeça da gente e matar, né? Mas se for um asteroide grande, ele pode acabar com a vida na Terra. Então, como é que a gente defende o planeta Terra? Então, essa missão é uma missão inédita, né, caríssima, aqui, ó, quase 300 milhões de euros, mas o que eu gostaria de destacar aqui? Não só o evento científico, é a oportunidade de ter empregos, iniciativas diferenciadas. Portugal não é um país, digamos assim, de expressão grande na área espacial, mas está lá na Europa e ele participa de uma série de coisas. Eles entraram com 1% nesse projeto aqui, ó, 2 milhões, quase 3 milhões de euros. Engajaram 3 empresas deles. Então, vocês vejam que o espaço ele não é só para a NASA, ele não é só para Roscosmos da Rússia, para a JAXA do Japão, né? Ele não é só para a agência espacial, ele é para empresas. Porque você precisa fazer um software, você precisa fazer um componente, precisa fazer um detector, tem que ter uma estação em terra para tratar as informações. Então, isso daqui é um exemplo de que as missões espaciais podem apresentar oportunidades de negócios. Aqui estão algumas imagens, né, do dia que a sonda chegou perto do asteroide e realmente colidiu próximo. Então,
o telescópio Hubble coletou essas imagens e concluiu realmente que depois desse tempo aqui, né, houve o impacto e que houve realmente o desvio, ou seja, foi um sucesso a missão. Agora, o quão sucesso ela ainda vai ter que pesquisar muita coisa, mas é um momento histórico, é a primeira vez que a gente joga bilhar com espaço. Próximo. E ele falou, o João falou do telescópio James Webb. Esse é um telescópio gigantesco, talvez o equipamento mais complexo que a gente já tenha feito. Foi lançado o ano passado e já está produzindo imagens muito interessantes. Isso daqui, por exemplo, é uma imagem do Hubble, um telescópio que pega imagens do óptico. Daqui do James Webb, eles compõem, né, diferentes sensores compõem um entendimento melhor do que você falou aí, tá, esse monte de coisas que estão acontecendo no espaço, né? E o Brasil participou, embora não tenha entrado com dinheiro. Próximo. Dia 25 de dezembro, 9 da manhã, tinha uma equipe brasileira participando do lançamento desse satélite. Foi lançado pelo satélite Ariane. Cadê a Ariane? A Ariane não está aqui agora, né? Mas o principal lançador de satélites, equipamentos europeu, é o foguete Ariane, né? E toda vez que é lançado um satélite lá, tem uma estação no Brasil, que fica lá em Parnamirim, pertinho de Natal, que se chama, quem sabe o nome desse centro de lançamento? Valendo uma... Não, você não vale. Você também não vale. Não, tem que ser... Quem sabe o nome da estação brasileira, que fica lá em Parnamirim, que é o primeiro centro de lançamento brasileiro. Teve o primeiro lançamento em 1965, funciona até hoje. É o centro de lançamento da... Uau! Você sabia ou você pesquisou no Google aí? Fala. Na verdade, eu não... me falaram. Bom, parabéns, porque ele ouviu bem, né? Ouviu e respondeu bem. Muito bom. É isso. O Brasil lança foguete desde 1965, gente. Né? Então, assim, lá quando essa história toda começou, a gente já estava fazendo muita coisa. Hoje a gente já está falando de Alcântara e tal, mas a barreira está lá. O nosso pessoal, ó, manhã de Natal, estava a rapaziada aqui, o foguete foi lançado lá da Guiana Francesa, ele vai na direção do Equador, o pessoal lá de Natal com as estações de telemetria fazendo o acompanhamento. Então, é uma das atividades que o Brasil faz, e como o Brasil é muito grande, nós temos lugar para instalar em estações terrenas, seja de observação para geodésia, para astronomia, para foguete, existem muitas aplicações no Brasil. Próximo. Uma outra missão bem interessante que aconteceu recentemente, chamada Hayabusa 2. Os japoneses mandaram uma sonda de encontro a um asteroide, coletaram o material e trouxeram 5 quilos desse material para a Terra. Então, isso, tecnologicamente, cientificamente, é bem interessante. Agora, não, perguntar para você não, que você já falou bastante. Perguntar para você. Como é que a gente faz para mandar alguma coisa para ir lá no espaço, pegar um pouquinho e trazer para a Terra? Vai de conchinha. Foguete. Tem que ter um foguete. Agora, o foguete chega lá e depois, como é que faz para pegar e trazer de volta? Você, quando vai à praia, você tem que levar um baldinho, umas conchinhas para trazer areia, pegar, e ir no espaço. Se não for gente, tem que ser o quê? Um robô. Robótica. Olha aí, ó. Robótica e inteligência artificial estão no cerne do que é a atividade espacial. Então, isso foi uma missão robótica. Parabéns, valeu. E vão acontecer muitas outras. Fala-se muito já de mineração espacial. Você, por exemplo, ir à Lua, pegar lá um material que é bem raro na Terra e você trazer aquilo para produzir energia ou para fazer outras coisas, né? Então, isso abre uma outra perspectiva para a gente pensar. Aurora boreal. Quem sabe o que é a aurora boreal? Qual foi o primeiro? Aqui. Desculpa, é que ele falou primeiro aqui. O que é uma aurora boreal? Que eu não me engano, ele veio lá no Polo Norte ou no Polo do Sul, não sei muito bem.
Como é que é o teu nome? Victor. Victor, olha, é difícil falar o que é uma aurora, né? Esse é um fenômeno que ocorre realmente ou lá no Polo Norte ou no Polo Sul, e ele é causado pelo quê? Porque eles estavam falando aqui, né? Atividade solar. Próximo. Então, é um negócio bonito de ver, tem gente que paga pacote de turismo, vai, às vezes não acontece, né? Mas é muito por causa disso. Você tem o Sol, que tem uma série de atividades, né? Às vezes ele explode mais, explode menos, tal. Esses ventos solares atingem a Terra e na região dos polos você tem uns efeitos disso. Diga, meu caro, vai ter que ser rapidinho. Na verdade, o Sol, ele gera muita... Não sei muito bem o nome do coisa que é colorido. É tipo um arco-íris, mas ele gera pela fumaça, por muita fumaça. Daí vai para a Terra. Como a Terra brilha um pouco, eu acho que ela brilha pelo Polo Norte, ela transmite esse coisa solar. O professor de física ali, depois ele vai dar uma arredondada nessa bola, né, professor? Mas o mecanismo é mais ou menos esse, né? Está no caminho, né? Diga, rapidinho aqui, rapidinho, vamos lá. Eu sei porque os astronautas não podem chorar no espaço. Porque se eles chorarem, vai virar uma bolha e os outros astronautas podem inalar ou os equipamentos podem molhar. Olha só, tá vendo? Ele está cheio de ideias aqui sobre o que acontece com as missões tripuladas. Diga lá, meu caro. Não, antes de chegar lá, só me explica uma coisa. Teu visual é massa, hein? Como é que chama esse corte aí? É só descolorir o cabelo. Legal, vocês viram? Ó, o cabelo massa dele, diga. O Sol manda raios ultravioletas e chega no Polo Norte e faz esse... agora me deu um buco. Aurora. É a aurora... Como você é? É a aurora. Então, no fundo é isso, né? São as irradiações do Sol, né, que entram em interação com a nossa atmosfera e produz isso. Os mecanismos são complexos, mas a questão é que não é só bonito de ver, né? Isso daí influencia comunicações. Por exemplo, tem umas regiões no Atlântico Sul que o sinal de GPS fica prejudicado por causa dessa atividade solar. Então, entender a atividade solar e o que ela causa na Terra afeta o nosso dia a dia. Não é só que é bonito de ver, né? Vamos lá, professor. Então, ó, olha, aqui, não sei se vocês conseguem ver daí, tá o mapa da América do Sul, tem uma região aqui, tem uma anomalia do Atlântico Sul. Isso afeta a comunicação, afeta, como eu falei, navegação. Então, o pessoal da aeronáutica que controla o tráfego aéreo, eles têm uma cooperação com o INPE, né, justamente para estudar essa questão. Então, a gente vai ao espaço para quê? É para fazer pesquisa, claro, mas tem que ter um sentido, né? Então, é para entender esses fenômenos, mas também a proteção ambiental, para poder, você, quando tem problemas aqui de ou um barco, ou um avião que se perde, como é que você localiza essas pessoas? Então, isso é importante. Questões de pesca ilegal, derramamento de óleo, que teve no Brasil há pouco tempo, né? 2.000 quilômetros de praias afetadas, aí afeta a pesca, afeta o turismo, a vida dessas pessoas, né? Os problemas de segurança, daqui é uma imagem, ó, um pouquinho mais para o sul, aqui, ó, litoral da Argentina, centenas de navios chineses lá pescando ilegalmente. Agora eu vou ter que correr um pouquinho, depois a gente fala, tá bom? Então, a gente vai ao espaço para isso, para estudar, mas para aplicar no nosso dia a dia. E uma das coisas que o Brasil está fazendo para estudar essa anomalia é um satélite chamado SPORT, está aqui o selinho dele, ele envolve esse monte de organizações aqui. Ele era para ter sido lançado dia 22 eu estava lá, fui entrevistado pela NASA e tal, mas aí muita chuva atrasou, foi lançado dia 26, ele está lá na Estação Espacial, dia 26 de dezembro agora ele vai ser colocado em órbita. E ele é justamente para estudar aquele fenômeno da anomalia magnética, é o primeiro satélite do Brasil com a NASA. Agora me diga aí, quem é que fez esse satélite SPORT? Quem sabe, quem sabe? Quem fez o satélite SPORT? Não. Se você souber, aí você vai ter que escolher, o azul ou a verde. Esqueceu, olha. Quem fez o satélite SPORT? Falei que foi o Brasil com a NASA. Ninguém se arrisca? Diga. Brasil. Mas quem aqui no Brasil? Sabe? Olha, o João citou que ele visitou um lugar em São José dos Campos.
Os engenheiros da NASA? Não, a NASA fez uma parte, ele fez os instrumentos, mas o satélite em si... Lembra que o João falou? Vocês estavam dormindo, hein? Acho que vocês estavam dormindo. Lembra que ele falou que visitou um lugar, que foi bacana, e tirou foto com o reitor. Ita, professor. Foi o Ita, gente. Foi o Ita. Ó. É que está pequeno, né? Vocês não viram aqui, ó, o Ita. Mas tem também o INPE, participou. O INPE vai participar depois com a coleta de dados. Então, assim, o Brasil está fazendo coisa na área de espaço. Vamos lá. E o que é o New Space, né? A gente sabe de NASA, agora vocês estão sabendo de AEB, sabe do INPE, que é mais antigo, sabe de uma série de coisas. Mas o que é o New Space? New Space, no fundo, é o seguinte. Está aqui a Mauri, né? O nome do seu pai, o seu Mauri vai falar, ontem eu estive na casa dele e mostrou lá uns equipamentos gigantes, tudo analógico e tal. Hoje um monte de equipamentos que eram pesados e grandes, hoje você já consegue ter pequenininho. Então, quando a gente precisa mandar um foguete para o espaço para lançar uma sonda e tal, quanto menor o equipamento, mais fácil fica, né? Então, essa miniaturização está fazendo com que uma série de coisas que antes só a NASA, só um governo poderoso podia fazer, hoje até um grupo pequeno, uma empresa pequena pode fazer, né? Barateia uma série de coisas, você consegue usar alguns equipamentos, chamada essa sigla COTS, equipamento de prateleira, né? A confiabilidade dos equipamentos de telecomunicação, da automobilística, permite hoje que satélite, por exemplo, de comunicação, às vezes está subindo com bateria de celular, e não mais com bateria espacial. E aí entra o papel do setor privado, porque o governo é muito bom para fazer algumas coisas, mas para outras, farejar negócio, ter o dinamismo no negócio, tem que ser o setor privado. Então, o que mais caracteriza esse movimento de New Space é isso, o setor privado, que entra não só com a pesquisa, mas a abordagem de negócios. E aí, quando fala em negócio, quem sabe o que é o Waze? Não, os antigões não gostam. Garotada, pessoal do Palote aí, quem tiver com camisa azul aí, quem sabe o que é o Waze? Diga. Tá, e eu não sei de nada, sinceramente. Você diria que o Waze é um primo do GPS, o Google Maps, alguma coisa assim? Oi? O Waze é um GPS? Ele é um aplicativo, né, que nos dá a localização, né? Pronto. Então é isso. Até um tempo atrás a gente comprava mapas, tá? Hoje raramente alguém usa um mapa físico, né? Você tem um aplicativo de geolocalização que te permite navegar. Isso foi feito por uma startup israelense e hoje está no mundo todo. Então, se o Brasil é tão bom de criatividade, de software, umas outras coisas, por que a gente não está fazendo o Waze, professor? Né? Vocês sabem o que aconteceu um dia? Isso foi, acho que, um pouquinho antes da pandemia. Me apareceu lá um pessoal de uma empresa argentina, pediu uma audiência comigo. Tudo bem, recebi. Aí estavam eles lá desenvolvendo um aplicativo para apoio às culturas, apoio agrícola. Eu falei, caramba, esses argentinos são abusados, né? Os caras saíram lá da Argentina, foram lá em Brasília para tentar vender um aplicativo para agricultura, sendo que a gente pode fazer isso aqui, entendeu? Então, assim, se a gente não fizer, vende gente fora, e aí a gente fica só comprando, mandando dinheiro para fora. Então, o papel da startup, da iniciativa privada é esse, farejar onde é que tem negócio, onde é que tem demanda, e fazer antes que venha alguém nos vender. E é isso que a gente percebe muito. O Brasil é um mercado enorme, só que a gente compra muita coisa de fora. Tá? Então, vocês aqui, ó, Santa Maria, região, vamos produzir as nossas coisas. Outra coisa que vem acontecendo bastante agora, turismo espacial, né? Isso fala já há algum tempo, mas já tem gente, né? Uns milionários, bilionários, que começaram e esse negócio está rendendo. Próximo. Tem até brasileiro que foi sorteado, o cara fez um investimento no negócio, foi sorteado e foi fazer um passeio no espaço. Então, turismo espacial é uma outra fronteira aí. Próximo. Só que não é só turismo, né? Essa empresa, por exemplo, a SpaceX, ela já começou a levar astronauta para a estação espacial a serviço da NASA. Então, não é a própria NASA que está fazendo. Uma empresa montou um projeto e está fazendo isso. Então, tem uma série de coisas acontecendo na área espacial. E esse quadro aqui, agora o pessoal, né, investidores de dinheiro, esses dados já são um pouquinho mais atrasados, né?
O mercado espacial hoje gira em torno de 400 bilhões de dólares. O pessoal fala que em 10 anos ele deve triplicar, porque mesmo com a pandemia, ele continuou crescendo e vai crescer cada vez mais. Agora, dá uma olhadinha aqui, ó. Desses quase 400, 300 estão no que a gente faz com a informação que vem lá de cima. Não é com o satélite, com o foguete e tal. Vocês entenderam? Quando a gente fala de espaço, a gente não está falando só de foguete, de satélite, a gente está falando de usar essas informações e aqui, ó, educação, agricultura, logística, exploração de petróleo. Então, é aqui que está o dinheiro. Então, se você, para falar que trabalha com espaço, você não precisa dizer que, eu sei fazer satélite. Você pode estar só usando a informação que vem do satélite. Próximo. E existe, a gente já falou aqui, desafio climático, uma série de coisas, né? O Brasil aderiu a essa agenda de desenvolvimento sustentável, tem um monte de coisa que a gente precisa fazer, e essas coisas que a gente faz com informação espacial nos ajudam a contribuir para esses objetivos. Então, o espaço está no nosso dia a dia, mas também está nos nossos compromissos mundiais. E o Brasil, como eu falei com vocês, é um dos poucos que pode atuar em tudo isso. Vem lá com o ITA, em 1950, os institutos foram criados, com o INPE, a sede é em São José, mas tem unidade aqui. Tem uma série de indústrias, associações, que eram muito concentradas ali em São José dos Campos, São Paulo, mas hoje estão no Brasil todo. Santa Maria tem curso de engenharia aeroespacial. O Brasil tem 7 cursos, um deles é aqui. Tá? Então, juntando tudo isso, nós podemos fazer muita coisa. Próximo. E já fizemos, né? A gente já lançou alguns satélites, tem lançado vários satélites pequenos. Hoje tem 11 projetos de satélites pequenos no Brasil. Satélites mais ou menos do tamanho desse projetor ou um pouco menor. 11. Tá? E eu falei para vocês, a gente vem desde os anos 60, a gente pode atuar, a gente tem centro de lançamento, sabe fazer foguete, sabe fazer satélite, sabe usar essas informações, mas a gente ainda tem pouco negócio. E vocês viram que o foco é no negócio. Tá? Essa parte aqui, eu diria assim, ela está mais dominada. Agora, empreender no setor espacial é que é o desafio. Então, nós, como agência, a gente vê muito isso, política pública, mas a gente quer motivar a garotada, os jovens, a fazerem negócios com o espaço. Porque a gente não vai no espaço só porque é bonito, só porque é bacana. A gente vai no espaço porque o espaço serve para integrar. Assim como o rádio, lá nos velhos tempos, né, senhor Mauri? Era o único meio de comunicação, o rádio amador. Hoje o espaço está no dia a dia. Nesse período de pandemia, muita gente na região norte e nordeste do Brasil só pôde ter aula ou consulta médica porque chegou a internet lá. E por que a internet chegou? Porque em 2017 a gente pôs em órbita um satélite de telecomunicações, o SGDC, e que passou a levar a internet banda larga para essas regiões. Mais de 3 mil escolas, mais de 12 mil escolas, mais de 3 milhões de estudantes em localidades remotas atingidas, né, por um satélite de comunicação. Então, por isso que é integração. Volta só um minutinho. Lembra que a gente está falando de aurora, né? Essa camadinha mais clara que vocês veem daqui, isso daqui é como se fosse a foto da Terra, né? É a espessura da nossa atmosfera. A espessura da nossa atmosfera, ó, só 1% do raio da Terra. E é o que nos protege. E é aí que acontece muita coisa. Por isso que a gente tem que cuidar muito bem dela. Próximo. Bom, apresento-lhes, esse daqui é o Cosminha, um mascote da IBEJA mais antigo, recém-criado agora, a Luana, porque as mulheres é que dão realmente a pegada essencial na área espacial. E eles vão nos apresentar, então, como é que a gente pode agora, garotada nova, entender o espaço, né? Bom, que ele é bonito, que ele é divertido, que tem aurora, que tem uma série de coisas, isso todo mundo já sabe, né? Mas são vocês, olha aí, ó, vocês aí que responderam, que ganharam um brindezinho, são vocês que vão explorar o espaço, não vou ser eu nem o Fabrício. A gente vai ficar de longe batendo palma, mas vocês é que vão explorar o espaço, né? Então, está aqui a nossa Bíblia, digamos assim, né? Todas as nossas informações estão lá, e o que a gente tem que ver é isso. Onde é que tem necessidade? Eu citei o caso do argentino, né? Ele falou, a Argentina produz trigo, vou fazer esse aplicativo, o Brasil é um líder, vou lá vender para eles. Eles farejaram a demanda, né? Conceber soluções e aí buscar investidores. Agora, o que os investidores falam? Faltam bons projetos. Então, professores,
desde cedo a gente tem que botar na cabeça dessa molecada que a gente não vai só estudar para aprender, para fazer prova ou para ganhar medalha. A gente tem que estudar para falar assim, caramba, como é que eu vou montar um negócio, eu vou trabalhar numa atividade que vai me sustentar e que vai permitir que a minha sociedade cresça, né? Então, essa capacidade de empreender, e aí não é só engenharia, aí pega direito espacial, pega direito comercial, pega medicina, pega saúde, pega dentista, pega todo mundo, né? Existe atividade para todo mundo. Olá, Robertson. Então, o que a gente acha que o Brasil pode ser bem competitivo? Nanosatélite, satélite pequenininho, órbitas baixas, aí, ó, 400 a 700 quilômetros, é mais fácil de lançar. Satélite de baixa inclinação significa o seguinte, você pode, imagina que aqui é o Equador, você pode lançar a direção do Polo Norte ou alinhado com o Equador, ou com pouca inclinação em relação ao Equador. Por que isso é importante? O nosso país fica numa faixa tropical, né? Quando você lança perto do Equador, o satélite passa várias vezes por dia no mesmo local. Então, é bom para a gente explorar isso. E satélite de pronta resposta é o seguinte, se eu tenho algum evento em algum lugar, eu preciso de um satélite para aquilo, que eu consiga lançar rapidamente, né? E, de preferência, com um satélite fácil, né? Um veículo fácil. Uma coisa é eu ter um carro e ir para onde eu quero, outra coisa é eu depender de carona para alguém. Hoje, a maioria desses satélites viajam de carona. Aí, para fazer negócio, fica meio difícil. Isso daqui é um satélite, por exemplo, feito pela UNB, para explorar a comunicação, foi lançado 1º de abril. 1º de abril é dia do quê? Do quê? Trollagem? Ah, tá. Exato, é isso mesmo. Mas esse não é trollagem, esse foi verdade. Foi lançado e está funcionando. Tá? Esse daqui, ó, imagem dele sendo testado lá na UNB. Próximo. O pessoal lá do Maranhão está fazendo um satélite pequenininho também para localizar a embarcação de pescador, aquele mais humilde, que sai e que às vezes fica perdido lá 3, 4 dias, se a marinha não acha, o cara perece, né? Então, uma comunidade bem pequena, o pessoal da UNB está fazendo o projeto, deve ficar pronto o ano que vem, e já tem garotada lá, ó, menina ganhando prêmio em evento internacional com os estudos em cima disso. Então, esses equipamentos, eles dão margem para a gente aprender muita coisa, né? E é bem democrático, eu diria assim. Próximo. Ó, aqui, quem é bom de geografia vai entender. Que país é esse aqui, ó? Rapaz, Santa Catarina. Que estado que é esse aqui, ó? Isso. Uruguai, né? Santa Catarina aqui. Então, Santa Catarina é muito bonito, né? Mas é privilegiado por ter evento climático extremo, né? Nós concebemos com o pessoal deles, com o pessoal da Defesa Civil, uma constelação de satélites para aumentar a coleta de informações meteorológicas, para que eles consigam fazer previsão de curtíssimo prazo, em 10, 15 minutos, saber que está vindo um ciclone bomba. E essa constelação, né, aquilo que eu falei para vocês, ela vai ficar cobrindo toda essa região do Brasil, e são satélites pequenos. Ó. 4 deles estão sendo feitos, vão ficar prontos o ano que vem, só que isso daí abriu margem para usar na agricultura, para monitoramento de nível de barragem lá no Ceará, uma série de coisas. Então, é outra oportunidade, trabalhar com ou o equipamento ou com as aplicações que vêm desses equipamentos. Próximo. Eu já tinha citado o esporte. O esporte do ITA deu margem a um outro projeto que eles estão tocando, o Itasat 2, que são 3 satélites, e a Selenita, que é uma missão que o NCTI conseguiu dinheiro para que o ITA faça, e vai ser a primeira missão do Brasil na Lua. Então, o Brasil vai mandar um satélite para a Lua para estudar aquelas questões de efeito do Sol e tal. Está lá, Selenita, bancado pelo NCTI. Então, isso aqui é lá do governo. Mas lá em São José dos Campos, tem uma empresa chamada Visiona, que está fazendo, ou já fez, o primeiro satélite totalmente privado do Brasil. Ele vai ser lançado em fevereiro. E o João conheceu o Danilo, né, que é o gerente do projeto. O Danilo, um jovem estudante, que era um como de vocês aqui. Gostava de estudar, participar de Olimpíada, encontrou com o Marcos Pontes em um determinado momento, se motivou, fez engenharia no ITA, hoje ele é o gerente desse projeto. Estão vendo como é que a roda funciona? Por isso que a gente faz questão que vocês gostem disso. Diga. Não sabemos ainda, mas já acharam água, que é um sinal importante. Próximo.
Alcântara, eu falei de Barreira do Inferno, mas hoje o nosso centro mais assim, adequado para fazer lançamento, porque ele tem uma área maior, mas menos impacto com a população vizinha, é em Alcântara. E agora, no início da próxima quinzena, provavelmente não esse domingo, no domingo que vem, ou segunda ou terça, deve ter um lançamento de um foguete coreano. Os caras atravessaram lá da Coreia para testar esse foguete aqui. Por quê? Né? O pessoal vai, cara, vamos vir do outro lado do mundo para fazer... Porque Alcântara tem algumas vantagens muito interessantes. Então, isso daqui é um marco da nossa história. Né? Aqui mostra eles testando lá na Coreia, equipamento chegando em Santos, o foguete chegando lá em São Luís, e está tudo pronto, ou quase pronto, para a semana que vem. Isso é um esforço grande da Força Aérea, da agência, do MCTI, de uma série de entidades de governo, mas tem o que aí? O faro do empresário. Por que que o cara saiu da Coreia para lançar aqui? A gente tem que entender isso. Porque se ele de lá veio fazer aqui, por que que nós não estamos fazendo isso? Tá bom, gente? Então, essa que é a ideia, né? Que as empresas, os investidores, entendam que as oportunidades estão aí. Se a gente não aproveitar, outros virão no nosso lugar. Nós nos juntamos ao esforço da volta à Lua, o programa Artemis. Essa foi a primeira reunião que teve com os 21 países. Está aqui a vice-administradora da NASA, o administrador da NASA, o presidente da agência francesa, eu e uma série de outras pessoas, para estudar como é que a gente vai voltar para a Lua. Só que a ideia agora não é só a Lua para fazer um piquenique, é ir para ficar e dali ser em outros lugares. Então, isso abre uma série de outras oportunidades que a gente pode aproveitar. Foi lançado já o primeiro foguete, essa sonda, essa nave foi até lá, fez uma série de testes, eu não sei bem do horário, mas ela estava para voltar hoje, vai ser recuperada. Então, esse voo foi sem astronauta, foi, como a gente falou, uma missão robótica, mas a próxima já vai com astronauta. E a terceira já vai ter a primeira mulher que vai pousar na Lua. Então, e o Brasil está junto nesse esforço. Próximo. Eu falei para vocês, tem uma missão científica nossa que vai estudar os efeitos do Sol na Lua e alguns campos magnéticos também na Lua. Isso tem uma série de importâncias, mas fica para outro dia. E, como falei, a ideia é ir de Marte, da Lua, você poder ir a Marte e outros lugares. Agora, se a pessoa vai lá para ficar, ela tem que morar, tem que comer, tem que praticar atividade física, tratar de dente, ser tratado por psicólogo. Então, assim, é um mundo de oportunidades. Próximo. E o Brasil, como a gente já falou aqui, né, bola da vez, nós somos bons em proteína, em agricultura, manejo de água, recursos minerais, biodiversidade, energia renovável, meio ambiente, petróleo. Claro, nem tudo isso se aplica na Lua, mas em tudo isso aqui, o espaço tem um pezinho que pode contribuir. Então, é isso que vocês têm que imaginar. Como é que eu conecto informações que podem vir do espaço para melhorar isso? Próximo. E aqui tem algumas ideias, né? Como melhorar a produção animal, como pesquisar novos materiais. Alguém aqui estava comentando comigo sobre nióbio, tecnologias para tornar as coisas mais sustentáveis, energias renováveis, bioengenharia, bioquímica, produzir... Por exemplo, uma das pesquisas que o Brasil, inclusive, tem participado é levar a produção de fármacos, remédios, no espaço. Isso facilita o crescimento de alguns cristais, algumas coisas. Então, o Brasil, inclusive, já participa disso. E é um mercado bilionário, né? Vide o caso aí da pandemia, né? Quanta gente não ganhou dinheiro com isso. Próximo. E para a gente já chegar ao nosso final da conversa, 1950, o senhor Mauri vai me confirmar, diziam que o Brasil não fazia nem vaso sanitário, nem bicicleta, comprava de fora, né? Aí um sujeito chamado Casimiro Montenegro, está ele aqui, ele resolveu criar uma escola de engenharia aeronáutica no Brasil. Aí ele falou lá, ó, me chamaram de doido varrido, porque como é que um país que não sabe fazer nem bicicleta vai querer fazer avião? Mas o resultado disso foi o ITA, foi o DCTA, foi o INPE, e hoje, o que a gente tem? Todas aquelas competências que eu falei com vocês, uma série de tecnologias que a gente sabe fazer, a gente soube aproveitar alguns nichos aqui, tanto no Brasil quanto no exterior, aprendeu a fazer avião em escala, então, os aviões da Embraer voam no mundo todo, né? E a gente procurou parcerias, a Embraer não faz avião sozinha, ela se associa com o argentino, com o português,
e faz o melhor produto, mais rentável, mais barato, e por isso que ela é a terceira maior empresa aeronáutica do mundo. Próximo. E é isso que a gente quer. Ó. Lá em 68, quando ela foi criada, com um projetinho dentro do IPD, no CTA, os europeus já tinham o Concorde, que era um avião supersônico comercial voando. Você imagina a distância que tinha um aviãozinho bimotor, feito ali meio com um supersônico. Em 2018, a gente já tem avião da Embraer competindo com a Airbus, com Boeing. Tanto é que a Boeing quis comprar a Embraer e quase conseguiu. Bom, e hoje a gente tem o cargueiro militar, o multipropósito mais avançado do mundo, né, o 390. Então, isso que aconteceu na aeronáutica, é o que a gente quer que aconteça no espaço, que vocês aproveitem. Tá? Vocês usam essas competências, aproveitem os nichos e tenham sempre uma visão internacional. Não é produzir só para o Brasil. Tem que imaginar, como é que eu vou ganhar? Lembra do Waze? Como é que o israelense imaginou que ia fazer um negócio para ganhar o mundo? Né? E fez e deu certo. Próximo. Então, eu concluo aqui. Se vocês quiserem visitar a IB, estão convidados. Nos acompanhem pelas redes. Quiserem falar comigo, aqui está o e-mail. Foi um prazer falar com vocês. Eu fico à disposição depois para as perguntas. Tá? Muito obrigado. Obrigado, presidente Carlos Moura. Uma grande honra contarmos hoje com essa sua fala aqui, né? E foi um momento que a gente buscou, assim, durante muito tempo. A gente estava tentando organizar isso, mas a agenda é concorrida. E o presidente chegou dos Estados Unidos 2 dias atrás, 3 dias. Enfrentou uma viagem longa para vir para cá também. E agora, semana que vem, já viaja novamente. Então, ele, ainda assim, dedicou um tempo para vir ter esse momento com vocês. Entrou em contato com a secretária dele e disse assim, ó, arruma um horário. Eu preciso ir lá conversar com esse pessoal de Santa Maria. Então, a gente agradece imensamente a professora Silvana também, o João, a Silvia, porque a gente sabe que não é muito fácil chegar em Santa Maria. Nós somos uma cidade do interior. Está melhorando, já temos mais voos, mas ainda assim é uma missão que precisa ainda melhorar. E fazendo ciência, quem sabe a gente melhora isso para o futuro também. Daqui a pouco nós construímos um polo industrial maior, uma indústria no ramo da aeronáutica e, quem sabe, ampliamos aeroportos para poder trazer pessoas para palestrarem aqui para vocês mais facilmente também. Então, eu peço para a Ariane fazer a entrega de uma pequena lembrança para o presidente Carlos Moura. Obrigado, Ariane. Presidente Carlos Moura, seu certificado de palestrante. Ariane, tudo de novo. Professora Silvana, por gentileza. Lembrança. Uma pequena lembrancinha do projeto. Vamos para as fotos. E nós temos um certificado também para ti.
João Vitor, vem aqui, por favor. Silvia, passa o celular para alguém, por favor. Temos uma lembrancinha também, eu faço questão que o João faça a entrega. E para a gente finalizar, então, eu gostaria que viesse uma representante ou mais de uma representante do Projeto Falote, por gentileza. Professora. Tu é a? Vandrízia. Vandrízia. Professora, nosso grande agradecimento por mobilizar essa turma de jovens cientistas, futuros cientistas. A gente fica muito feliz em recebê-los aqui no projeto. E eu vou pedir para a Ariane fazer a entrega também, um pequeno reconhecimento nosso. Bom, pessoal, então nós chegamos ao final, infelizmente, desse momento. Se a gente pudesse, a gente prosseguia aí por horas, dias, semanas. Fechamos também as atividades de 2022 do projeto Bate-Papo Astronômico, juntamente com o aniversário do Santa Maria Tecnoparque. E o nosso grande agradecimento, novamente, a todos vocês que vieram fazer ciência e fazer história para Santa Maria. Então, uma salva de palmas para todos.